Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus por mais uma rica e feliz oportunidade. E desta feita, eu quero nesse momento tão feliz externar aqui minha gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor. E essa gratidão também se estende, aos nossos companheiros, cada comentarista do nosso leitura diária, o nosso querido amigo Edgar Melo, a todos que fazem este tão abençoado programa, ao querido ouvinte, que nos assiste com a sua honrosa audiência, com a sua participação. Louva a Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Domingo, dia 22 de agosto de 2021, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema Naamã é curado de lepra. O textuário dessa nobre lição, ela fala no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14, a seguinte expressão: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. A verdade prática diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Glória a Deus. É muito forte isso, né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que opera milagres, que Ele cura, mas no tempo e no momento que Ele achar necessário. Amém? Não conforme o meu pensamento, isso é o que a verdade prática está externando para nós nesta oportunidade. No leitura diária, na segunda-feira, João capítulo 4, versículo 46 ao 54, diz assim: A fé no que Jesus diz é suficiente para gerar cura. Terça-feira, Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus deu autoridade aos discípulos para curar em seu nome. Glória a Deus. Na quarta-feira, Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. A oração feita com fé é capaz de curar e libertar o pecador. Glória a Deus. Quinta-feira, Jó, capítulo 5, versículos 8 e 9. Os milagres que Deus realiza são inimagináveis. Aquilo que jamais passou pela mente do homem, Deus chega e faz porque Ele é Deus. Glória ao nome dEle. Sexta-feira, Atos, capítulo 20, versículo 33 e 34. Um exemplo contra a cobiça. Glória a Deus. E no nosso comentário, sábado, nesse dia tão feliz, dia 21 de agosto de 2021, que tem o seguinte tema, que está como base, o versículo base, Salmo 103, verso 3, que diz: O Senhor tem poder para curar doenças e perdoar pecados. Glória a Deus. E neste ato, nessa, aleluia, a ação de Deus, nesses atributos de Deus, que está aqui no Salmo, eu quero ler com os amados irmãos, Salmo 103, verso 3 diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Tem dois pontos que eu quero nesse momento, nesta feliz oportunidade que Deus nos concede, de enfatizar como verdade. É claro que os irmãos já sabem, mas apenas vai reforçar isso no contexto de bojo, doutrinário, ou seja, de conceitos bíblicos. Primeiro, é que o Deus que nós servimos, ele se revelou ao seu povo, à humanidade, por muitos nomes, e na Bíblia, um dos nomes que ele ficou conhecido foi como o Deus que sara, o Jeová Rafa. Ele é o Deus que sara, o que o salmista está dizendo, ele quem
perdoa as tuas iniquidades e que sara, né, todas as tuas enfermidades. Glória ao nome de Jesus. E como segunda verdade, neste comentário, nossa leitura diária, vai aparecer aqui uma outra pessoa chamada Naamã, e eu quero colocar essa pessoa em stand-by aqui no momento, porque eu quero falar um pouco sobre a vida do profeta. Não é? O profeta, o arauto de Deus, o homem que expressava os pensamentos, os desígnios, a vontade de Deus para o povo, né? E contextualizando seus dias, seus momentos, o profeta tinha como missão principal, né, trazer os desígnios de Deus para o povo, relatar o seu juízo, a sua vontade, em meio a todo o caos, em meio às injustiças sociais. O profeta era e ainda é uma voz de Deus ecoando nos dias atuais. Assim como ecoou nos dias do passado, né, também ecoa nos dias odiernos, né, nos dias em que nós estamos vivendo. E Deus, né, ao confirmar, nós vimos na lição anterior, ele confirmando o ministério, aleluia, do profeta Eliseu, né, que foi um servo humilde, né, que foi um servo e na qualidade de servo estava apto para servir. Aquele que não vive para servir, ele também não está apto para viver. Né? É uma dádiva popular, mas que se enquadra perfeitamente na vida de todo homem e de toda mulher, todo servo e toda serva de Deus. Somos chamados para servir o ministério profético, né? O profeta em si, na sua missão, né, estava ali trazer os desígnios de Deus. É claro que existia, né, alguns sinais operados por Deus na vida daqueles seus servos para evidenciar a sua chamada. E nós vamos encontrar vários milagres realizados, né? A Bíblia, ela vai falar, ela vai denotar de uma forma bem objetiva, né, como foi na vida de Elias, e nesse momento nós vamos encontrar este grande milagre realizado na vida do general Naamã, desculpe, né, que foi curado daquela enfermidade tão terrível, né, e tão contagiosa naqueles dias. Glória a Deus, né? É claro que um ponto importante e que deve ser ressaltado, que é a missão do profeta, que era trazer os desígnios de Deus, né? E Deus, por sua feita, para denotar que era com aquela voz, com aquele arauto, que era ele quem operava, ele evidenciava essa chamada com alguns sinais, e nós vemos perfeitamente, né, quando Deus usa nessa passagem, que nós já vamos adentrar nela, para curar, né? E o Salmo 103, ele é bem enfático quando o salmista Davi, né, ele, na melodia desse hino, ele diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O Jeová Rafá operando na vida do profeta. O Jeová Rafá operando hoje na vida da igreja. Aleluia, né? Porque hoje, não é, no período neotestamentário, no período em que a igreja está embutida, nós encontramos uma outra pessoa ou um outro nome que prefigura no ministério profético, que aparece, né, com eminência no ministério profético. Não mais um homem, não mais uma mulher, mas sim a igreja. A igreja, ela exerce, né, esse ministério sacerdotal, né, de interceder, aleluia, né, de rogar a Deus pelo povo, e também como ministério profético, de revelar a vontade de Deus para o povo. De dizer para o povo: olha, Jesus está voltando. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, Jesus diz assim a mim e a você: te prepara. Né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E como evidenciando essa chamada, né, ele usou ali o seu servo naquela passagem muito conhecida, em que aquele comandante do exército do rei da Síria, um homem muito honrado, porque o texto, né, o próprio texto, ele fala que Deus usou, né, ele tremendamente, operando através dele. Não me pergunte, né, meus irmãos, como Deus faz, porque tem coisas, né, que vai além da minha e da tua compreensão. Ele usa quem ele quer. E está lá na Bíblia, né?
E nos diz o texto que entre os cativos, né, estava ali uma menina que foi levada de Samaria, né, de Israel, digo, e ficou servindo ali na casa da esposa daquele grande homem, daquele general, que com certeza ela denotava esse sentimento de tristeza por conta, né, por conta do estado do seu marido, da situação, daquela enfermidade, né? Mesmo apesar de ter tanta honra em meio à sociedade, vivia afastado por conta da enfermidade. E um princípio básico para que Deus realize, né? Para que Deus realize, glória ao nome de Jesus, um grande milagre na minha e na tua vida é exatamente a obediência, né? Aquele general, ele foi, como nós sabemos, pegou a carta do seu rei, endereçada ao rei de Israel, né? O rei de Israel preocupado com aquela mensagem, porque ele não tem poder, né, de curar a enfermidade, rasga suas vestes, mas aí o homem de Deus, do profeta, ele pega para ele aquela mensagem, aquela situação, porque quando foi pensado realmente, foi pensado na pessoa do profeta, né? E a mensagem para ele não foi o que ele esperava, ele pensava em ser recebido com honra, né? Que o profeta fosse receber, mas todos nós sabemos, meus amados irmãos, dessa passagem, e por conta do tempo não vou me deter muito a ela, mas sim ao princípio, né? O princípio, aleluia, que estava exatamente um passo para que aquele homem de Deus recebesse a vitória. Era descer 7 vezes ou mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Glória a Deus. As águas turvas, né? Aquelas águas, não águas límpidas, como as águas dos 2 rios, né? Que existia lá em Damasco, quando o próprio general narra, né? Os 2 rios que existiam lá, era um rio de água mais limpa, porém o princípio não estava na cor da água, o princípio estava em obedecer às orientações. E quando se trata das coisas espirituais, das coisas de Deus, né, o obedecer, ele precede sempre a vitória. A vitória, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, está ligada diretamente em você obedecer. Descer, desce, mergulha, né? E por um momento aquele homem frustrado por não ter sido recebido pelo profeta, frustrado por não ter aquela comitiva recebendo, frustrado pelo fato do profeta não querer os seus presentes, né? Frustrado pelo fato do profeta mandar ele se lavar numa água de rios águas mais escuras, né? Águas não tão límpidas, né? Frustrado por tudo isso, ele se sentiu no coração um desejo e não quis, não é, fazer aquele procedimento, mas claro que Deus tem sempre alguém, né, para nos dar um bom conselho, Deus tem sempre alguém para nos trazer o senso, e alguém disse assim, mas se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, né, que grande coisa ele te pediu? E aquele homem, ele resolve agora, né, mergulhar, e o Deus que cura está ali, o Deus que cura está aqui, e o princípio da cura, né? O princípio básico para o milagre acontecer na minha e na tua vida é a obediência. É claro que nós falamos que está na verdade prática da lição que o tempo é com ele. É o tempo dele, no momento dele, mas nós pregamos e cremos, nós somos testemunha dos milagres que Deus tem feito na vida de cada um de nós, na igreja, na vida de alguém que nós conhecemos. E o nosso Deus, ele é o Deus que sara. E eu quero, nesta feliz oportunidade, já concluindo que o tempo já está mandando a gente, né? O reloginho já está dando atenção. Dizer para você que o Deus que sara continua conosco. É Ele quem sara, né? Salmo 103, cantou Davi na melodia desse hino, né? Cantou o salmista Davi. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Ele continua mesmo. Operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. Amém? Aí na letra do hino, né, um dos hinos da nossa harpa cristã diz assim: ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus, sararei, sararei, pelo poder da oração. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus continue te abençoando, serva de Deus, né? Que Ele continue derramando bênçãos sobre a tua vida. Que domingo, né? A tua aula,
aleluia, participação na EBD seja de bênção para a tua vida, para a vida dos teus alunos. Que Deus nos abençoe, né? Esperamos em Cristo estar em um breve comentário do meu, do seu, do nosso, leitura diária. Que Deus continue abençoando. Um abraço do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. Cristo Sara. Amém? Deus abençoe.